dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família. Chegamos a mais uma leitura aqui do nosso alimento diário. Estamos finalizando esta semana a série Então Virá o Fim. Estamos aqui no último livro, A Vinda do Senhor está às portas. Em nosso canal você vai encontrar todas as nossas mensagens aqui ministradas pelos nossos irmãos. Essas mensagens falam sobre o Rei do Reino dos Céus, os últimos acontecimentos, o tempo do fim, como a igreja deve se preparar para encontrar com o noivo, o desejo de Deus. São tantas mensagens, queridos irmãos, que você pode nos acompanhar. Hoje estamos, na mensagem de hoje nós temos a recuperação do governo de Deus, de Nimrod a Abraão. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu, por que o povo, ele quis uma civilização independente de Deus. A queda do homem relatada no capítulo 3 de Gênesis, resultante de seu desejo de ter uma vida independente de Deus, tornou-se ainda mais profunda. Vamos conhecer o porquê que o homem queria ficar independente de Deus. O inimigo de Deus agiu fazendo com que anjos deixassem seu estado natural, assumissem a forma humana e se unissem a mulheres na terra, corrompendo assim a criação de Deus. Isso deformou a humanidade daquela época. A multiplicação do pecado e da maldade foi tamanha que Deus decidiu fazer sua criação desaparecer da face da terra por meio do dilúvio. Somente a família de Noé foi salva, porque este achou graça diante de Deus. Depois do dilúvio, a família de Noé, a partir de seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, espalhou-se pela terra, cerca de 100 a 150 anos depois daquele evento. Cã teve um descendente chamado Cush, este um filho chamado Nimrod. Naquela época, as consequências do dilúvio ainda estavam presentes na memória do povo. Essa memória, eles alimentavam um certo temor a Deus. Se a maldade persistisse, o homem poderia ser novamente castigado pelo Senhor. Nesse contexto surgiu então Nimrod, que se tornou muito poderoso na terra. Segundo a história e tradição judaica, ele passou a desafiar a Deus e a dizer a todos que não precisava temê-lo, pois o homem seria capaz de viver sem Deus. Ele queria apagar da memória do povo o evento do dilúvio. Foi uma declaração de independência, afirmando que o homem seria capaz de sobreviver por si só, de produzir os recursos para seu próprio sustento, de garantir sua própria segurança, criar meios de entretenimento, tudo isso sem Deus. Podemos dizer que a semente de independência plantada na humanidade pela serpente na queda de Adão e Eva floresceu na civilização que surgiu logo após o dilúvio, por meio da liderança de Nimrod. Isso, amados irmãos, não é novidade para nós, porque hoje podemos resumir as 3 áreas essenciais para a sobrevivência do homem sem Deus. Nós temos a indústria de alimentos, que é o suprimento material, de segurança, que são as armas, e de entretenimento, que é o teatro, cinema, futebol, parque de diversão, internet, games, entre outros. Entretanto, depois de declarar sua independência, criar meios de se garantir,
o homem percebeu que não conseguia dominar, produzir alimentos dependentes do céu, da chuva e do sol nos momentos e quantidade certa. Ou seja, ele precisa de Deus. Por não poder controlar a natureza, o homem passou a adorar os ídolos, os deuses, para receber benefícios em troca. Assim, surgiu o Deus da agricultura, a quem o homem oferece sacrifícios em favor de suas plantações e colheitas, para garantir bons casamentos, o Deus protetor da pesca e assim por diante. A natureza, ele tem o Deus, o Deus da cultura, o Deus da floresta, quem planta para a deusa do amor nos dias atuais. Há, por exemplo, o santo protetor dos caminhoneiros, tudo isso porque o homem recusou submeter-se a Deus e ser seu canal na terra. Então o homem criou vários deuses e hoje não é diferente. O homem rejeitou o governo de Deus, porém acaba se sujeitando aos ídolos, servindo-os. Sabe ele que Satanás usa esses ídolos para enredar cada vez mais pessoas no império das trevas, que é o seu domínio. Cada vez mais o homem está preso às artimanhas de Satanás. Observe que muitas famílias, apesar de seus ídolos de devoção, continuam desamparadas, perdidas como ovelhas sem pastor, pois estes nada podem fazer por elas, porque eles são ídolos. Cada vez mais eles escravizam o homem. Ó Senhor Jesus! Então Deus decidiu chamar Abraão para assim gerar um povo que fosse seu, dependente dele, a quem introduzisse seu governo na terra. Abraão foi chamado para fora de uma terra de ídolos, a fim de ter um novo começo na terra prometida de Canaã. Deus escolheu Abraão, Deus deu a promessa a Abraão. A partir daí, Abraão passou a ter Deus, a depender de Deus. Ele saiu dessas nações pagãs, de um povo pagão, e Deus agora tinha um povo que fosse seu, propriedade peculiar. Deus tirou o povo de Israel do Egito para ser sua propriedade peculiar dentre todos os povos pagãos, pois Satanás domina sobre todos os governos humanos. Hoje, porém, Deus tem sua igreja como um povo celestial governado por ele. A igreja está na terra para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, porque nós somos os filhos da promessa. Deus deu uma promessa a Abraão que daria às nações. E hoje nós recebemos essa promessa. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos essa propriedade exclusiva de Deus. Olha, queridos irmãos, que maravilha! Hoje cumpre-se a promessa por meio da igreja. Jesus, ele veio para gerar a igreja e nós estamos nos preparando, nós estamos sendo edificados para nos encontrar com o nosso noivo, ó Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje falou sobre como a geração de Nimrod desviou aquela civilização que era temente a Deus, tirou Deus da memória daquela civilização, colocou no coração daquela civilização que ela não dependeria de Deus, que ela não precisaria de Deus. E aí tornou-se uma geração maldosa, cheia de pecado, independente de Deus, que criou seus ídolos, que criou suas próprias formas
de sobrevivência. Mas eles viram que, mesmo assim, ele precisava da natureza, ele precisava de Deus, mas eles não queriam a presença de Deus, e ele criou ídolos para a colheita, deuses para casamento, deuses para as festas da colheita e muitos outros deuses. Amados irmãos, hoje não é diferente. Hoje podemos ver que muitas pessoas, muitos cristãos também ainda cultuam deuses dentro de seus lares e muitas vezes deixam de estar adorando a Deus, adorando o Criador para adorar a criatura. E isso desagrada o nosso Senhor. Por isso que hoje nós somos a igreja, precisamos seguir a palavra profética, essa palavra que está nos dando a direção para que possamos ter um viver digno que seja segundo a vontade de Deus. Aleluia por esta palavra, aleluia porque estamos sendo edificados para um dia, quando o Senhor voltar, nos encontrar com Ele. Por isso, queridos irmãos, eu quero te dizer nesta manhã que você é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que o Senhor te escolheu para que você possa receber esta vida. É a vida que vence, que vem do Senhor, que hoje está em você. Deus te abençoe, Deus te guarde e que os teus desejos estejam de acordo com os desejos de Deus. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, ouvindo essa mensagem. Se você gostou, queridos, dê seu like, compartilhe. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Deus te abençoe. Amém.